Vamos começar a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória do Flamengo por 3-2 contra o Santos no Maracanã. Rossi. Bem, o Rossi não fez um bom jogo. No primeiro tempo, o Santos quase faz o gol após uma saída errada do Rossi do gol. E no segundo tempo, no segundo gol do Santos, ele falha. Ele nem espalma a bola para o lado e nem segura a bola ali. E o Santos faz o segundo gol. Partida, para mim, ruim do Rossi. Para mim, não foi mal. Para mim, o Rossi falha tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Ele erra na saída num cruzamento e, para a sorte do Flamengo, o time do Santos não aproveita. No segundo tempo, o Rossi, faz um erro assim absurdo para um goleiro que hoje eu considero que está fazendo uma melhor temporada no futebol brasileiro. Primeiro que, para mim, ele fica na dúvida se ele quer jogar a bola pro lado ou segurar a bola, e aí ele não faz uma coisa nem outra, a bola fica ali sobrando e ele não consegue chegar a tempo nem na dividida. Muito pelo contrário, o jogador do Santos chega muito mais rápido que ele, faz o cruzamento, o Flamengo toma o segundo gol. Para mim, o Rossi é muito direto no segundo gol que o Flamengo toma, e para sorte dele, no primeiro o Flamengo não tomou. Então, assim, para mim o Rossi com certeza está na lista do foi mal. Varela. Bom, para mim o Varela não fez um bom jogo ofensivamente e defensivamente teve dificuldades de marcar o Guilherme. Então, para mim, a atuação do Varela é a atuação mediana. Eu não gostei muito da atuação do Varela, não. Acho que defensivamente ele teve alguns problemas, principalmente porque o Neymar também caía por aquele lado ali. Teve momentos que o Varela até teve espaço na parte ofensiva e pouco conseguiu fazer algo realmente que pudesse levar perigo. Tanto que tem uma bola que tem um cruzamento, acho que é do De Arrascaeta, que ele acaba cabeceando e cabeceia muito mal. Poderia ter cabeceado diretamente pro gol e ele acaba cabeceando pro lado, e ali o Flamengo perde uma boa oportunidade. Para mim, o Guilherme Varela não foi bem nem ofensivamente, nem defensivamente. Ele na minha lista tá na lista do foi mal. Mas irei colocar ele na lista mediana, que foi a escolha da Maiara. Danilo. Bom, para mim o Danilo estava fazendo um jogo ok, mas a reta final ali do jogo do Flamengo não foi bom, e eu acho que isso passa também pelas atuações dos dois zagueiros do Flamengo. Primeiro gol do Santos, o Danilo não consegue tirar a bola de dentro da área depois que a bola volta novamente para o meio da área. E tem um lance, acho que não sei se já depois ou antes do primeiro gol do Santos, que tem um lance ali no meio da área ali, que começa ali na entrada da área. A bola passa pelo Léo Pereira, o Danilo não consegue tirar porque o jogador do Santos dá um passe antes que o Danilo conseguisse tirar a bola. E o Santos conseguiu uma finalização ali que a bola passou perto do gol do Rossi. Para mim, a atuação do Danilo é a atuação mediana. Eu também acho que, assim, no geral, o Danilo não fez uma partida ruim, não. Mas teve alguns lances do jogo que, para mim, o Danilo não foi bem. Tem um lance, por exemplo, no primeiro tempo, que o Danilo tira a bola para a entrada da área. No segundo tempo, o primeiro gol do Santos passa muito pelo Danilo não conseguir tirar aquela bola de dentro da área. Ele estava livre, não tinha nenhum jogador atrapalhando ele. Ele não consegue fazer um movimento de dar um chutão para frente. Não consegue tirar. A bola só resvala nele, só para o jogador do Santos empurrar para dentro do gol. Sim, no geral, não foi uma atuação ruim do Danilo, mas teve alguns pontos do jogo do Danilo que deixou muito a desejar, e isso acabou impactando no resultado, que o Flamengo tomou 2 gols. Então, assim, o Danilo vai para minha lista de mediano. Léo Pereira. Assim como o Danilo, para mim, estava fazendo um jogo ok, mas a reta final não foi boa. Eu acabei de destacar, quando eu falei do Danilo, tem um lance ali do Santos na entrada da área. Quando entra ali dentro da área, o time do Santos consegue ali na troca de passes. E a bola passa facilmente pelo Léo Pereira. Não sei se ele foi driblado. Só sei que ele fica para trás. O time do Santos consegue fazer a jogada ali e termina numa boa finalização que passa perto do gol do Rossi. Sim. No primeiro gol do Santos, o Léo Pereira vai para o quê? Quase pro lado do Rossi, para dentro do gol praticamente, quase isso ali. O jogador do Santos estaria impedido. O jogador que faz o gol estaria impedido se o Léo Pereira não tivesse ficado quase ao lado do Rossi. E ele deu posição legal pro jogador do Santos, que fez o primeiro gol. Então, para mim, assim como o Danilo, para mim tá na atuação mediana. Para mim também o Léo Pereira vai para atuação mediana, porque ele não fez um jogo ruim, mas, de novo, pontos importantes dentro do jogo resultaram sim em gols, e o Léo Pereira também está envolvido nesse lance. Por exemplo, no primeiro gol, cara, por que o Léo Pereira está correndo desesperado para dentro do gol? Sendo que, se ele tivesse marcado o jogador que finaliza, ao invés de correr para dentro do gol, provavelmente não teria sido gol do Santos. E esse jogador estaria impedido. Ele teria evitado que o jogador finalizasse, e se o jogador finalizasse, o jogador estaria impedido. Só que quando ele corre para dentro do gol, ele dá posição legal para o jogador. No segundo gol do Santos, ele, assim como praticamente todo mundo,
tem a expectativa que o Rossi faça a defesa. O Rossi faz a defesa péssima, dá rebote, o jogador do Santos no meio de 4, 5 jogadores do Flamengo consegue finalizar e fazer o gol. Os jogadores do Flamengo estão o quê? Olhando, esperando o Rossi fazer a defesa, o Rossi não faz a defesa, e aí todo mundo é pego de surpresa e o Flamengo toma o segundo gol. Então, assim, eu também acho que o Léo Pereira vai pra lista de atuação mediana. Ayrton Lucas. Bom, eu gostei da atuação do Ayrton Lucas hoje. Achei que no primeiro tempo, nos melhores momentos do Flamengo no primeiro tempo, o Ayrton Lucas participou muito bem no ataque, junto com o Samuel Lino pelo lado esquerdo, chegar bem à linha de fundo, tentou alguns cruzamentos, mas esses cruzamentos muitas vezes foi bloqueado. Conseguiu ali uma boa troca de passe com o Samuel Lino e em outros momentos com o Arrascaeta. Defensivamente, eu não achei que o Ayrton Lucas foi mal, não. Acho que ele foi bem defensivamente, participou bem ofensivamente. Pra mim, o Ayrton Lucas não foi bem. Pra mim, o Ayrton Lucas foi o melhor jogador do sistema defensivo do Flamengo no jogo contra o Santos. Ele é o jogador que, logo nos primeiros minutos, estava dando amplitude e estava levando perigo na parte ofensiva, que é algo que a gente cita aqui. O Ayrton Lucas é um jogador que precisa ir ao ataque para tentar ajudar o time do Flamengo. Na recomposição, tem um lance logo depois, minutos depois, o Neymar tenta um passe nas costas do Ayrton Lucas, um passe onde o Neymar está livre, e o Ayrton Lucas chega primeiro e consegue tocar pro Rossi. Então, o Ayrton Lucas estava bem posicionado no sistema defensivo e com a bola o Ayrton estava conseguindo dar trabalho. Tanto que, por exemplo, tem no segundo tempo um cruzamento em que a bola desvia no jogador e quase sai gol. Então, o Ayrton conseguiu ser equilibrado no jogo contra o Santos. Tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele foi bem nos dois lados do campo. Então, eu coloco o Ayrton Lucas na lista do foi bem. Eric Pulgar. Bom, eu gostei da atuação do Eric Pulgar, tanto com a bola quanto na marcação. Quando ele teve a posse da bola, eu acho que ele encontrou bons passes, inclusive no primeiro tempo que o Flamengo estava tendo dificuldades, ele estava conseguindo encontrar alguns passes, passe entre as linhas de marcação do Santos. Eu achei que ele foi bem. É verdade que ele perdeu muitos duelos e também foi driblado, mas ele, por exemplo, muitas das vezes ele estava marcando o Neymar. E o Neymar, por exemplo, fez um bom primeiro tempo, mas ainda assim eu acho que ele chegava junto na marcação, não estava tentando dar muito espaço para o Neymar jogar. Ele que estava tentando marcar mais de perto o Neymar. Eu achei uma boa partida do Eric Pulgar no geral, então para mim ele não foi bem. Bom, o Eric Pulgar em alguns momentos no jogo, principalmente no primeiro tempo, foi driblado em lances assim que realmente são lances impressionantes do drible do jogador do Santos, mas porque o Eric Pulgar estava tentando recuperar a posse da bola. O Eric Pulgar estava tentando diminuir espaço para os jogadores do Santos na hora que eles, por exemplo, estavam pela linha de fundo ou mais de longe da área do Flamengo, exatamente para evitar que o Santos levasse perigo. O Eric Pulgar, inclusive, em vários momentos, ele acaba se chocando com os jogadores do Santos exatamente para que o jogador do Santos não consiga progredir em campo. Com a bola nos pés, o Eric Pulgar para mim foi bem. Acho que o Eric Pulgar fez uma partida boa com a bola nos pés, conseguiu ajudar o Flamengo na saída de bola. O segundo tempo, para mim, é um exemplo claríssimo. O Eric Pulgar foi fundamental na saída de bola, já que o Santos estava adiantando um pouco mais a marcação, tanto que o segundo gol do Flamengo é assim que se inicia. O Santos estava tentando fazer essa marcação um pouco mais à frente e o Eric Pulgar muito bem. Então, eu gostei da atuação do Eric Pulgar. O Eric Pulgar vai para a lista do foi bem. De La Cruz. Bom, eu não gostei da partida do De La Cruz. Achei que o De La Cruz no primeiro tempo errou mais passes do que normalmente erra. E passes, para mim, simples. E não foi bem na marcação. Para mim, é uma atuação decepcionante do De La Cruz depois da ótima partida que ele fez contra o Sport na semana passada. Então, para mim, o De La Cruz não foi mal. Eu fiquei decepcionada com a atuação do De La Cruz. Até pedi que o De La Cruz fosse titular no jogo contra o Santos, porque eu achei que ele tinha ido muito bem contra o Sport e ele merecia uma oportunidade. Foi mal. Foi mal. O primeiro tempo do De La Cruz é péssimo. Erra vários passes. O De La Cruz não consegue marcar direito. O Eric Pulgar em várias situações estava sozinho na marcação. O De La Cruz deu espaço. Então, assim, foi um primeiro tempo muito ruim do De La Cruz. Eu acho que no segundo tempo, assim como grande parte do time do Flamengo, ele melhora. Mas não o suficiente, por exemplo, para ele permanecer durante 90 minutos em campo. Eu acho que foi uma atuação bem ruim do De La Cruz. Ele vai para minha lista do foi mal. Carrascal. Eu achei que o Carrascal não participou tanto assim do jogo como em outras partidas, muito porque o lado direito do Flamengo não conseguiu jogar muito no primeiro tempo. Acho que ele melhorou sim no segundo tempo, que o Flamengo melhorou e aí ele também melhorou, inclusive ele marca o segundo gol, um bonito gol, mas eu acho que não foi uma grande atuação do Carrascal, muito porque o lado direito do Flamengo eu acho que hoje não funcionou tão bem, por exemplo, se você comparar com o lado esquerdo. Sim. Ainda assim, pra mim, o Carrascal não foi bem, fez o gol, então pra mim não foi bem. Hoje eu achei o Flamengo até um pouco desequilibrado.
em relação a isso. O lado esquerdo do Flamengo estava muito bem, o lado direito estava mal. E o Carrascal, para mim, no primeiro tempo, estava um pouco apagado. Acho que a escolha pelo Varela, para mim, não foi uma boa escolha do Felipe Luiz, porque eu achava que, até por ter o Carrascal do lado direito, precisava de um lateral que fosse mais a linha de fundo, e o Varela não é esse jogador. Ele não tem essas características. Acho que o Carrascal ficou sentindo falta de um jogador que se aproximasse mais. Esse jogador que conseguiu se aproximar mais foi o de Arrascaeta, mas o Arrascaeta se movimenta para todos os lados de campo. Então, ele nem sempre vai estar tão perto assim do Carrascal. O Carrascal, no segundo tempo, melhora como praticamente todo mundo do time do Flamengo, e ele faz um gol importantíssimo, porque o Santos ali estava muito vivo no jogo, o Santos estava adiantando a marcação para tentar incomodar o time do Flamengo, o Carrascal, frente a frente com o goleiro, o Gabriel Brazão, consegue finalizar e marcar o segundo gol dele. Para mim, o Carrascal vai para a lista de atuação mediana. De Arrascaeta. Para mim, o Arrascaeta participou pouco do jogo. Além de participar pouco, para mim, o Arrascaeta perdeu algumas chances que normalmente ele não perde. No primeiro tempo ele perde um gol após um bom passe do Bruno Henrique. No segundo tempo ele perde um pênalti. O passe que ele deu pro gol do Carrascal ali foi um belo passe, e aí foi uma assistência. Mas eu acho que no geral a atuação do Arrascaeta é a atuação mediana. Eu concordo que o Arrascaeta também está na minha atuação mediana. Se você for ver, ele dá um passe espetacular no gol do Carrascal. Méritos total do De Arrascaeta. Isso prova o nível de jogador que ele é. Mas eu achei o primeiro tempo do Arrascaeta muito apagado. Eu achei que o Arrascaeta pouquíssimas vezes tocou na bola no primeiro tempo. E isso também refletiu, obviamente, no jogo do Flamengo na primeira etapa. No segundo tempo, o De Arrascaeta melhora no jogo. Ele melhora bastante no segundo tempo e passa a participar mais dos lances. Começa realmente a criar a oportunidade, inclusive finalizar jogadas. É uma pena ele ter perdido o pênalti. Uma pena ele ter perdido o pênalti. Porque se ele marca um gol de pênalti, seria um gol e uma assistência. Então, ele vai para a minha lista de atuação mediana, apesar disso. Samuelino. Bom, para mim é mais um bom jogo do Samuelino. Me lembrou demais do Samuelino quando chegou no Flamengo. Jogador partindo para cima, tentando o drible e passando pela marcação. Achei o Samuelino muito participativo, tentando finalização para o gol, tentando acelerar a jogada ali pelo lado esquerdo, trocando passes rápidos com os companheiros. Para mim foi uma ótima partida do Samuelino. Então para mim ele não foi bem. Concordo. O Samuelino foi muito bem no jogo contra o Santos. O Samuelino criou para mim no primeiro tempo algumas oportunidades que nem se resultaram sem finalizações, mas ele estava conseguindo se movimentar bem, estava conseguindo vencer duelos, conseguiu uma boa finalização no início do jogo. Era com certeza o jogador melhor ofensivamente do Flamengo na primeira etapa, ao menos na minha opinião. A Mayara pode ter opinião diferente da minha, mas eu acho que no primeiro tempo o Samuelino foi o melhor jogador. No segundo tempo, o nível do Bruno aumenta bastante. O Samuel ainda consegue ser um jogador importante, mas eu não acho que ele é fundamental, por exemplo, para que o Flamengo consiga conquistar os 3 pontos. Ele foi fundamental dentro do jogo, não diretamente nos gols envolvidos. Mas assim, eu gostei bastante da atuação do Samuelino, bastante mesmo. Inclusive, eu concordo com a Mayara, me lembrou o Samuelino quando chegou ao Flamengo. Ele estava muito confiante. Inclusive, ele estava conseguindo fazer vários dribles dentro do jogo exatamente por conta da confiança. Então, eu acho que o Samuelino vai para a lista do foi bem. Jogou muito bem. Eu diria que se não fosse a atuação do Bruno Henrique, provavelmente ele estaria no craque do jogo. Bruno Henrique. Bom, para mim o Bruno Henrique é o craque do jogo. No primeiro tempo que o Flamengo nem criou tantas chances assim pro Bruno Henrique, por exemplo, tentar finalizar pro gol. O Bruno Henrique lutou demais, duelou demais ali com os defensores do Santos. No primeiro tempo ali, ele em 2 jogadas, ele consegue ganhar dos defensores do Santos. Na primeira ele dá o passe pro Carrascal finalizar, a finalização vai para fora. No segundo ele disputa a jogada ali com o jogador do Santos, ele consegue driblar um jogador ali e dá o passe ótimo pro Arrascaeta, um passe para trás. O Arrascaeta para mim perde o gol. Numa ótima jogada do Bruno Henrique. No segundo tempo, o Bruno Henrique sofre o pênalti. Mais uma vez, ele consegue ali fazer uma boa jogada pela linha de fundo. É bom destacar, pela linha de fundo. Ele poderia ter feito o cruzamento, mas antes dele tentar fazer o cruzamento, ou mesmo tentar a finalização, o Ilharão faz falta nele e aí é pênalti pro Flamengo. E no final do jogo, ele tá muito atento ao jogo. O jogador do Santos erra o passe e ele consegue chegar antes do goleiro do Santos, antes do jogador ou de um zagueiro do Santos. Ele domina a bola, dribla o goleiro do Santos,
e finaliza pro gol, fazendo o terceiro gol do Flamengo, que acabou sendo o gol da vitória, né? Porque o Flamengo terminou o jogo com uma vitória por 3-2. Partidaça do Bruno Henrique, muito participativo, muito atento aos lances, recuperou a posse da bola, você vê, 3 vezes. Três vezes, exatamente. Em 2 ele deu passe, os jogadores do Flamengo acabou finalizando pra fora, e a outra ele recupera a posse da bola, dribla o goleiro do Santos, faz o gol. Então, pra mim, partidaça do Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, grande jogo do Bruno Henrique, craque do jogo. Se teve um jogador que estava focado dentro do jogo, esse jogador era o Bruno Henrique. Impressionante como o Bruno Henrique estava focado na partida, e isso você vê pela quantidade de vezes que ele recuperou a posse da bola. Em situações onde não é simples você recuperar a posse da bola. No primeiro tempo, o Bruno Henrique recupera 2 bolas no campo de defesa do Santos e ele coloca tanto o Arrascaeta quanto o Carrascal em situações ótimas para poder finalizar, os dois acabam chutando para fora. No segundo tempo, ele sofre um pênalti e ele, de novo, consegue recuperar a posse da bola porque está prestando atenção, consegue recuperar a bola, dribla o jogador, o goleiro do Santos, no caso, e consegue fazer o gol. Mas, assim, no geral, foi uma baita atuação do Bruno Henrique. E, pra mim, é a melhor atuação do Bruno Henrique neste Campeonato Brasileiro de 2025. Hoje, sim, o Bruno Henrique fez a diferença pro time do Flamengo e ele é, tanto meu quanto o da Maiara, o craque da partida. Saúl. Bom, pra mim o Saúl entrou bem. Eu achei que o Saúl entrou ali bem na marcação, participando bem da troca de passes do Flamengo. Como eu disse, para mim o segundo tempo do Flamengo foi muito melhor do que o primeiro tempo, e eu acho que o Saúl fez uma boa partida, então para mim também foi bem. Eu também acho que o Saúl entrou bem no jogo. O De La Cruz, para mim, não estava fazendo uma grande partida, muito pelo contrário, não estava achando que o De La Cruz estava fazendo uma boa partida. Para mim, era um dos piores jogadores em campo, melhora no segundo tempo, mas nem perto do que se esperava. O Saúl melhora porque o Saúl é um jogador mais forte, é um jogador mais físico, ele consegue, por exemplo, dividir mais com o Neymar. Tem um lance que, tipo assim, 10, 15 segundos de diferença, ele faz uma falta no Neymar, na outra ele recupera a posse da bola do Neymar, exatamente por causa disso, por ser um jogador mais forte, por ser um jogador mais físico, por conhecer o Neymar, obviamente, até porque eles se enfrentaram várias vezes na Espanha. Eu também achei que o Saúl entrou bem, e assim, quando o Saúl entra, ali mais ou menos no minuto 20, alguma coisa, o Flamengo ainda era dono do jogo. O Flamengo já era dono do jogo e ele melhora ainda mais a marcação do time do Flamengo no meio de campo. A reta final aí não tem nada a ver com o Saúl, não. O Saúl vai pra mim na lista do foi bem. Luiz Araújo. Bom, pra mim o Luiz Araújo entrou muito mal no jogo. Perdendo a posse da bola toda hora, errando passe. No primeiro gol do Santos, quando a bola sobra ali, depois da finalização, que a bola bate, pega no travessão, bate no chão, o jogador do Santos ganha o duelo aéreo contra o Luiz Araújo. Não achei que o Luiz Araújo entrou bem, não. Pra mim, então não foi mal. Engraçado, porque eu falei que o lado direito do Flamengo não foi bem em grande parte do jogo. Aí o Luiz Araújo entra e piora ainda mais aquele lado direito, porque o Luiz Araújo praticamente não acertou nada. Praticamente ele não acertou nada, nem ofensivamente, nem defensivamente. Com certeza, de todos os jogadores de entrada do Flamengo, o Luiz Araújo e o Saúl são os dois, com certeza, mais fáceis pra gente analisar, porque eles tiveram tempo de jogo. O Saúl, pra mim, entrou bem, o Luiz Araújo, pra mim, entrou mal, e ele vai pra lista do foi mal. Everton Cebolinha, Everton Araújo, Michael e Vina não serão avaliados, uma vez que eles entraram nos minutos finais da partida. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.